E a gente fala agora de uma denúncia que teria acontecido no gabinete do deputado federal André Janones, do Avante. O ex-assessor do deputado, Cefas Luiz, denunciou à CNN que era comum a prática de rachadinha entre vários funcionários do deputado em Brasília. André Janones nega as acusações. Segundo o ex-assessor, Janones teria cobrado parte dos salários dos servidores dele para pagamento de despesas pessoais. Cefas Luiz também disse que a atual prefeita de Itu e Iutaba, em Minas Gerais, Leandra Guedes, era ex-assessora de André Janones e responsável pelo dinheiro entregue por funcionários no gabinete. Segundo o ex-assessor, nada era pago em banco, mas em dinheiro vivo. A CNN, Cefas Luiz disse que trabalhou para André Janones de 2017 a 2022 e que decidiu deixar o cargo quando o parlamentar se aliou à campanha do presidente Lula. No site da Câmara dos Deputados, o nome dele aparece lotado em 2019 no gabinete do parlamentar como secretário parlamentar. O site da Câmara também consta o nome de Cefas lotado em 2022. O ex-assessor também enviou à CNN um áudio gravado no dia 5 de fevereiro de 2019, no anexo 4 da Câmara dos Deputados, atribuindo a André Janones, no qual ele fala sobre rachadinha. O áudio foi divulgado primeiro pelo site Metrópolis e confirmado pela CNN. No áudio de 49 minutos a que a CNN teve acesso, André Janones teria se reunido com funcionários e cobrado parte de salário de assessores para custear despesas. Vamos ouvir. Tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Né? Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70. E eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai, eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar. A CNN entrou em contato com Leandra Guedes, prefeita de Itu e Iutaba, município do interior de Minas Gerais. Leandra afirmou que não tem conhecimento do conteúdo divulgado nesta segunda-feira e jamais presenciou ou participou de qualquer conduta ilegal. Nas redes sociais, André Janones negou ter praticado a rachadinha. O deputado classificou a gravação como clandestina e criminosa. Vamos ver, abre aspas. Hoje saiu uma matéria que está sendo espalhada pela extrema-direita que me acusa de rachadinha, coisa que eu nunca fiz. Para isso, eles usaram uma gravação clandestina e criminosa, um áudio retirado de contexto e para tentar me imputar um crime que eu jamais cometi. Aproveito para solicitar que o conteúdo criminosamente gravado seja disponibilizado na íntegra e não edições manipuladas, postada quase simultaneamente por todas as lideranças de extrema-direita. É a segunda vez que trazem esse assunto para tentar me ligar a crimes. Em 2022, já fizeram isso durante a campanha, também com áudios fora de contexto. Essas denúncias vazias nunca se tornaram uma ação penal ou qualquer processo, por não haver materialidade. Não são verdade e sim escândalos fabricados. Mas, repito, eu nunca recebi um único real de assessor, não comprei mansões, nem enriqueci. E isso por uma simples razão, eu nunca fiz rachadinhas. Fecha aspas. Em uma postagem logo na sequência, ele conclui, abre aspas, eu toparia abrir mão do meu sigilo bancário e peticionaria em um processo para que isso fosse feito de forma espontânea, caso houvesse um processo, mas não há. Eu não tenho o que esconder. Fecha aspas. Eu vou chamar o nosso time agora de analistas e comentaristas para poder analisar esse episódio, esse caso. Eu começo com a Clarissa. Clarissa, no áudio atribuído ao deputado André Janones, ele teria falado que não considera a devolução de parte do salário um ato de corrupção. É corrupção?
Olha, Leandro, quando o deputado André Janones ali fala no áudio, né, o que transmite ali a impressão que fica pra gente, partindo-se do princípio que não tem nenhuma retirada de contexto, tá? É que ele trata aquilo como uma espécie de contribuição, como se fosse uma coisa voluntária, quase. Mas quando a gente está falando de uma relação de poder, Leandro, onde uma pessoa tem o poder sobre a outra, tem subordinação, esse conceito de contribuição voluntária é extremamente complicado para dizer o mínimo. Eu não vou aqui dizer se é ou não é corrupção, uma vez que a gente precisa de uma investigação mais minuciosa e mais detalhada para poder alegar se esses indícios são suficientes para comprovar, mas que tem algo que precisa e que merece ser investigado, me parece que sim. Não se trata aqui de dizer se tem ou não tem corrupção, eu não sou juíza, não estou investigando nada, não sou Polícia Federal, não sou nada disso. Mas existem elementos evidentes que justificam uma investigação. Agora, dito isso, Leandro, a prática de rachadinha é uma tradição, eu acho que é um bom termo, muito antiga no legislativo brasileiro em todas as instâncias. Isso acontece em muitos gabinetes, até hoje. Quando a gente ouve, é claro, não é simples a gente comprovar muitas vezes essas práticas, porque as pessoas que estão tendo que compartilhar os seus salários temem serem repreendidas, têm medo de perder o emprego, estão ocupando cargos de comissão, são indicadas ali por esses parlamentares ou por pessoas muito próximas a eles, então elas estão sempre em condição de fragilidade, mas infelizmente, quando a gente conversa nos corredores em Brasília, quem já morou em Brasília, eu passei 6 anos em Brasília, circula ali pela Câmara dos Deputados, a gente sempre ouve histórias. Então, assim, é sim algo que precisa ser olhado, precisa ser investigado. E se ficar comprovado que essa devolução de parte dos salários pelos funcionários aconteceu, tenha sido isso uma sugestão ou não, tem que ser punido, Leandro, porque o mínimo é as pessoas que trabalham, ocupam cargos públicos, terem o direito de viver com o salário pelo qual elas são contratadas. E a gente não viver ali com uma máfia operando, ou tantas máfias, porque tem muito daquela pequena corrupção, às vezes isso acontece em um grau relativamente pequeno, falando de gabinetes de vereadores, em legislativos municipais, onde nem sempre as autoridades estão olhando com tanta atenção, ou mesmo a imprensa, que nesse caso a imprensa que está trazendo essa informação, não está olhando com tanta atenção como olha para o Legislativo Federal. E isso precisa ser coibido, essa prática precisa ser coibida em todas as instâncias, seja qual for o partido, seja qual for o parlamentar, seja ele a favor de um ou de outro presidente da República, de um ou de outro político, Leandro. O parlamentar falou que frases, né, que são frases fora de contexto. Frases fora de contexto, isso é preocupante, porque pode dar uma outra interpretação ou uma outra conotação. No entanto, eu ouvi os 49 minutos de gravação. E esse áudio atribuído ao parlamentar sugere o seguinte, que ele fez uma reunião com a equipe de gabinete, isso em 2019, e que ele explicando ali a necessidade de, por exemplo, estava endividado em função da campanha e que precisaria, com alguns funcionários, retirar um valor, né? E disse que, olha, acredito que se eu falar, cada um vai entender para poder me ajudar a pagar as dívidas, já que durante a campanha ele perdeu imóveis, enfim. Ele fala que isso não configura um caso de corrupção, já que ele acha que, nesse áudio atribuído a ele, que conversando com os funcionários, alguns funcionários, eles iriam entender. Agora, Vinícius Poit, essa prática de rachadinha, se comprovada, deve ser motivo de cassação de mandato, na sua avaliação? Olha, não sou juiz, tá, Leandro? Mas na minha avaliação, se for comprovado o crime, né, vamos lembrar do deputado Flávio Bolsonaro, que foi investigado, teve a denúncia arquivada recentemente na Justiça do Rio de Janeiro, mas ele foi investigado e tiveram várias provas e vários motivos para falar de crime de rachadinha. Tanto que hoje, se não me engano foi hoje, eu vi um vídeo do Queiroz,
O Queiroz, né, que era um dos personagens principais do caso de investigação de rachadinha no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, fazendo um vídeo hoje, inclusive tirando sarro do Janones. Pois é, Janones, rachadones e por aí vai. Então, vale lembrar aquele caso lá que foi investigado. Então, esse também tem que ser. E se for comprovado, na minha opinião, Leandro, isso é um desrespeito com o dinheiro público medonho. Na minha opinião, tinha que ser cassado sim. Agora, quem vai dar o veredito é a Comissão de Ética lá da Câmara dos Deputados, é a Justiça competente para isso. Agora, vamos lá, gente. Vocês que estão acompanhando a CNN, que escutaram o áudio, qual que é o contexto? Qual que é o contexto que isso não vai ser encarado como uma forma de rachadinha? O próprio deputado já disse. Olha, isso não é rachadinha porque eles não estão pegando dinheiro e dando na minha mão para eu fazer o que eu quiser. Então, pera lá, você está pagando a mais para os seus funcionários, foi isso que o senhor disse no áudio, pagando a mais funcionários e pedindo para eles pagarem suas contas. Cara, isso é uma rachadinha velada. Não queira dar outro nome. Como a Clarissa disse, gente, infelizmente isso é um crime mais velho que a carochinha lá na Câmara dos Deputados, sabe? Quando não pega, como foi a investigação do deputado Flávio Bolsonaro lá, esse negócio de sacar a boca do caixa, ficar distribuindo dinheiro, no dinheiro vivo, é esse esquema aí para esconder que provavelmente o Janones quis dizer no áudio dele, olha, eu não quero que você me dê o dinheiro vivo, mas você vai lá e paga a minha conta. Paga a conta do hospedagem de hotel, paga a conta de alimentação, paga a conta que eu tive na minha campanha. Sobre uma justificativa que ele merece. Não, mas eu perdi muito, dilapidei meu patrimônio. Meu amigo, então não saia candidato. Ué, se a justificativa é que você gastou mais do que devia na sua campanha para prefeito e agora o dinheiro público, lembrando, viu, Leandro? O dinheiro é público. O dinheiro é público. Não é que é o dinheiro que seria a remuneração ali acertada com aquele funcionário. Ele está remunerando mais o funcionário para esse funcionário pegar parte do dinheiro que é da população e pagar a conta do deputado. Aí não. Então, que seja investigado seriamente e que, se for levantadas as provas, ele seja punido. A gente não pode permitir que algo como isso aconteça no Brasil ainda hoje e que o deputado ele tem tanta certeza da impunidade que senta, faz uma roda de conversa para falar sobre o assunto, gente. É o fim da picada. Eu separei um trecho aqui exatamente como está no áudio lá, quando ele diz que eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70 e fica subentendido 1.000, né? Eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então, não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber. A pessoa que é amigo, eu entendo que na hora que eu conversar, vai se dispor a me ajudar. Lembrando que eu conversei com o assessor mais cedo, o ex-assessor do deputado, e ele me disse o seguinte, que o pagamento, muitas vezes, era feito da seguinte forma, o valor de gastos do gabinete, até compra em supermercados, os funcionários faziam, né? Para não dar a entender, não deixar nenhuma pista de que houve algum depósito ou algo do tipo. Né? Que pagamento, até hospedagem de site, segundo o Cefas Luiz, ex-assessor do André Janones, relatou a gente aqui da CNN. Agora, Pedro, a prática de rachadinha, se comprovada na sua avaliação, deve ser motivo de cassação? Acho muito difícil, já aconteceu coisa muito pior no Congresso Nacional e não cassaram mandatos. Mas eu queria retroceder um pouco no tempo para lembrar, reconstruir esse personagem que é o Janones. Quando ocorreu esse episódio em 2019, ele ainda não era pré-candidato a presidente da República. Ele tinha acabado de ser eleito deputado federal. Ele é um influencer que explodiu nas redes sociais, ganhou milhões de seguidores, na verdade. E depois disso ele foi crescendo tanto que começou a aparecer, a pontuar nas pesquisas de intenção de voto, a ponto
ponto de se tornar um player eleitoral. Aí então ele anunciou que apoiaria a eleição do candidato Luiz Inácio Lula da Silva e passou a militar nas redes sociais da candidatura do petista, utilizando uma estratégia que depois ele transformou em livro, que ele batizou de janonismo cultural. O janonismo cultural nada mais é do que o olavismo cultural, só que aplicado no campo da esquerda, que consiste justamente em atacar primeiro para depois ver o que acontece, para ver se pega. É uma estratégia que se assemelha ao que mais se critica no campo da esquerda na questão dos fake news. Então, se esse episódio tivesse acontecido do jeito que aconteceu com ele, mas com algum outro político de direita, ele certamente estaria nesse momento fazendo uma live e tripudiando em cima desse episódio. No caso ali do que ele está dizendo, alegando que esse dinheiro é para reconstruir a vida dele, ele poderia simplesmente ter feito uma vaquinha pelo Pix, assim como muitos outros políticos fizeram, ou então criado alguma outra modalidade para conseguir arrecadar dinheiro para recuperar o patrimônio que ele disse que perdeu. Essa prática de usar o gabinete para arrecadar dinheiro para por mil motivos diferentes, ela é muito antiga. Não existe nenhum problema, por exemplo, quando o parlamentar ele pede que os seus auxiliares, que são filiados ao mesmo partido que ele, façam uma doação para o partido. Isso é uma tradição. Mas nesse caso aí há uma identidade ideológica. Nesse caso, simplesmente, ele pediu dinheiro para saldar dívidas pessoais. Leandro. Hélio, na sua avaliação, mesmo assim, é corrupção ou é algo até imoral? É corrupção, é nojento, é imoral, é crime, é tudo, Leandro. É um vexame isso. Veja, são cenas de patrimonialismo explícitas, né? Inacreditável, porque ele diz o seguinte, que, olha, eu investi na campanha porque ele quis, e agora eu vou arrumar uma forma de criar um cargo ou aumentar o salário, né, transferir de cargo, aumentar o salário de vocês para vocês me darem o dinheiro público, como o Poit falou. Dinheiro que sai do nosso bolso para pagar o prejuízo dele, que ele quis investir na campanha dele. Veja que coisa de maluco, né? O brasileiro trata como se fosse uma espécie... Brasileiro não, eu diria que o sistema, né, trata como se fosse uma espécie de jogo do bicho, que todo mundo faz, mas é crime, tem que ser punido no rigor da lei. O brasileiro, na verdade, ele vê, né, gente que foi lá para frente do QG no Rio de Janeiro, não fez nada violento, não fez nada sendo preso, gente que está nas redes sociais, perde as redes sociais, é censurado, e aí, né, esses caras são punidos no rigor da lei. Aí vem um caso desse, não, veja bem, todo mundo sempre faz. É esse o Brasil que se está mostrando para o povo brasileiro. Ao contrário da questão das mídias sociais, né, que foi mencionado aí pelos meus colegas, de que o Janones tem ensinado muito ao PT, no caso das rachadinhas, quem tem mais know-how é o PT. Tá? Porque em reportagem lá da Folha de 2007, maio de 2007, já noticiava a prática do dízimo, que todo filiado petista, né, membro que vira funcionário público, devia pagar um valor para o PT, que é, em essência, a mesma coisa, pega dinheiro público para financiar o partido. A rachadinha, ela funciona como se fosse assim, o imposto de renda retido na fonte. Quando você ganha o seu dinheiro, vem o governo e toma um pedaço disso. Na rachadinha é a mesma coisa, mas quem confisca o dinheiro é o dono do gabinete, né? É uma forma de desviar dinheiro público. E muitas vezes, como até está implícito no áudio do Janones, inventa um cargo para pegar a rachadinha. O assessor pode nem trabalhar tanto. Todo mundo deve se lembrar aquele meme da funcionária fantasma da Assembleia que está entrevistado no meio da rua por uma televisão e pergunta, a senhora trabalha aqui? Não, não trabalho não. Mas a gente filmou a senhora várias vezes essa semana, indo lá bater um ponto. Não, ela começa a sair correndo e a entrevistadora, senhora, é isso. Veja, é um crime horroroso, né? Um crime horroroso e que passa batido porque o sistema está aí para proteger quem faz isso, porque é prática comum na política. Mas o brasileiro comum não faz esse tipo de coisa, não aceita esse tipo de coisa e sabe que é corrupção. Time, daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Vou precisar fazer um intervalo agora rapidinho.